Olá, galera querida Jump. Isso aí é a galera Jump. Um abraço. Como estão vocês? Tranquilo? Bom, para quem não me conhece, me chamo Eduardo. Estou aqui a convite do Rafa, Pastor Rafa. Ele é o cara, meu brother, meu parceiro. E dentre muitos da IBMA, alguns me conhecem, já me viram aí com a minha família. Isso em 2013, entre 2013 e 2014, antes de eu vir para Portugal. Vivo aqui em Portugal desde 2014 com a minha família. E o Rafa foi uma das pessoas que eu conheci nessa época. Luciano, meu amigaço, meu irmão, já de muitos anos. Cara que já foi muito bênção na minha vida, né? E sou sempre grato pela vida dele. Já foi bênção na minha vida, na minha vida da minha família. Então, é um prazer estar aqui para fazer uma reflexão rápida, né? Algo nada demorado, mas um assunto que tem me feito refletir muito, né? Me refletir muito nesse tempo que temos vivido viver uma nova situação, um novo estilo de vida, que nos impôs aí através do coronavírus e, enfim, circunstâncias que têm acontecido. Deu uma reviravolta no mundo, deu uma sacudida nas águas aí, né, para tirar as coisas do lugar. Isso é bom. Às vezes as coisas se mexerem era o que precisava para trazer algumas transformações que há muito tempo já eram necessárias. Então, para mim está sendo um grande desafio também falar aqui com vocês através de um vídeo. Eu estou gravando esse vídeo. Aqui nesse momento são 2 horas em Portugal, aí no Brasil deve ser, se aqui são 14, são 10 horas da manhã. E mais tarde vocês vão estar vendo esse vídeo. Agora o horário que vocês estão vendo esse vídeo já é mais tarde, com certeza. Mas enfim, feitas as apresentações, esse tempo de coronavírus realmente tem sido um tempo desafiador, né? E muitas das vezes, muitos não estavam preparados, a maioria de nós não estávamos preparados para essa realidade, o mundo não estava preparado, né? Então temos vivido vários desafios, questão de pessoas perdendo seus trabalhos, a economia do país entrando em colapso, pessoas perdendo parentes, né? Parentes queridos. Eu tive uma notícia essa semana de uma irmã querida que perdeu o pai e a mãe para o Covid essa semana. Com intervalo de 2 dias, a mãe faleceu, 2 dias depois faleceu o pai. Então, assim, muito tempo de dor, muito tempo de tristeza, né? E eu mesmo a minha esposa teve o Covid, ela trabalha na área da saúde e ela foi contaminada. Graças a Deus, eu e meus filhos não fomos atingidos, não contraímos o vírus. O Senhor guardando mesmo, porque estávamos morando na mesma casa, tomamos as precauções, mas na verdade nenhuma precaução é 100%, né? Te dá garantia 100% de não ser contaminado. Então, passei essa situação de perto, graças a Deus sem agravamento, mas foi um tempo de tensão, foi um tempo de dificuldade. E além do Covid, nós temos os nossos próprios desafios, né? Desafios financeiros, desafios de trabalho, desafios familiares, desafios de doença. E isso é inerente a qualquer ser humano, todos nós temos. Nesse momento estão passando um pouco mais, outros estão passando um pouco menos, mas todos estão passando por desafios, né? Cada um na sua história, cada um na sua realidade. Mas nós, como cristãos, além disso, das coisas naturais todas, nós temos um grande desafio, que nós fomos desafiados desde o dia que nós começamos a ter entendimento da pessoa de Cristo e ter entendimento
da nossa realidade, né, da nossa natureza, e começou a cair a ficha através da revelação do Espírito Santo e mostrando, olha, quem nós somos, o que precisamos mudar e quão afastado nós estamos de Deus, e aquilo tudo começou a gerar preocupações e crises interiores dentro de cada um de nós. Pô, eu preciso mudar, eu preciso avançar, eu preciso deixar de cometer esse pecado. Quando a gente começa a ter a consciência de que algumas práticas que nós tínhamos desagradam ao Senhor, e isso começa a fazer esse sentido pra gente, começa a nos preocupar. Aquilo que muitas das vezes não cometíamos antes, mas não fazia diferença nenhuma pra gente, a partir do momento que a gente tem revelação, começa a ter revelação da pessoa de Cristo, a gente começa realmente a não querer mais viver esse estilo de vida. E é desse desafio, apesar de todos os desafios, e muitas pessoas já têm falado sobre isso, com certeza, os desafios dos tempos que nós temos vivido, eu quero falar desse desafio pessoal, interno, a luta diária que você tem contra você mesmo. Naquilo que você precisa melhorar, naquilo que precisa se tornar igual a Cristo. E esse desafio, ele é um desafio diante de pandemia e vai ser até o final das nossas vidas, até estarmos na glória com o Senhor. Que é o desafio de nos tornarmos, como a palavra diz, a estatura do varão perfeito, que é a forma de Cristo, nos conformarmos ao padrão de Cristo e pensarmos como Cristo, agirmos como Cristo e nos tornarmos como Cristo, né? No nosso dia a dia. E principalmente para a galera Jump, né? Esse é um recado direcionado para a galera Jump. Nós como adolescentes, não sei qual é a faixa etária das pessoas que estão ouvindo isso, mas nós quando na nossa adolescência, na nossa juventude principalmente, somos bombardeados por estímulos e por tentações e por desafios na escola, no trabalho, na rua, por onde passamos, né? E somos toda hora estimulados a ir contra, né, aquilo que o Senhor tem pra gente. E isso começa a gerar crise. Isso começa a gerar dificuldade, isso começa a gerar uma ansiedade muitas das vezes no nosso coração de não querer mais pecar. Se você mentia, não mentir mais. Se você assistia coisas que você não devia assistir, não assistir mais. Se você tinha um estilo de namoro que não estava nos padrões de Deus, você começa a se desafiar a não viver mais esse tipo de relacionamento, e muitas das vezes isso requer você abrir mão muitas das vezes desse relacionamento, porque muitas das vezes você quer fazer o certo, mas a outra pessoa não quer. E como minha mãe já dizia desde pequeno, quando um não quer, dois não brigam, né? E muitas das vezes você é desafiado a não frequentar mais lugares que você frequentava, e a não se relacionar mais com pessoas que não compreendem mais esse caminho que você vive. Apesar de que eu sou contra o isolamento que muitas das vezes o cristão ele se impõe, de quando ele tem uma experiência com Cristo ou se converte, né, e se batiza e cumpre aquele rito ali normal que a gente tem no início da nossa caminhada, e ele acha que ele tem que se afastar de todo mundo, ele acha que ninguém mais, ele não tem que mais se relacionar com essas pessoas. Pelo contrário, na verdade agora você foi colocado ali você vai permanecer naquele meio com a missão de influenciar aquelas pessoas e delas verem, não com palavras, não com frases de efeito, não com coisas que as pessoas já estão acostumadas a ouvir, mas com atitude de vida, com a prática de vida, né? Um relacionamento sadio, um padrão de vida que a pessoa vai olhar e falar, poxa, realmente você foi transformado e eu quero isso que você quer. Né? Isso é um outro desafio que nós vivemos. Então, porém, algumas pessoas, alguns relacionamentos não querem e só vão te fazer mal, e você vai ter que... Isso em qualquer esfera da sua vida. Às vezes na escola só tem aquele amigo que não quer... Só te incentiva a não estudar, né?
a só ficar na zoeira, não quer, não se preocupa com o futuro. E um cara desse, se você tenta mudar o cara desse, se ele não quiser mudança, você vai ter que se afastar, porque se você quer algo a mais na tua vida, né? E também no trabalho, a pessoa que esteja ali para te influenciando só para não trabalhar direito, para faltar, para dar nó cego no trabalho, enfim. Você precisa se afastar de algumas pessoas que não querem te ouvir e só estão te levando para baixo. Meu pai sempre me disse, existem dois tipos de pessoas que você pode andar na vida, os coveiros ou os parteiros. Coveiro é aquele que lida com a morte, que só enterra as pessoas. E o parteiro é aquela pessoa que traz vida, que só está na tua vida, só te estimula a você crescer, a você a viver melhor, a você ajudar outras pessoas. E esses são parteiros. Então a gente tem que escolher muitas das vezes se a gente quer andar com os coveiros ou com os parteiros. Mas diante desse desafio, pô, e aí, Eduardo, eu tenho esse desafio, isso aí você está falando é comigo, é minha história, eu não consigo mudar. A palavra de Deus, Paulo disse uma vez, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, e aquilo que eu não quero fazer eu faço. E aí? E agora? Né? Pô, eu vivo com essa luta constantemente, e eu tô tentando mudar e não consigo. E eu ouço a palavra, eu ouço pessoas me ajudando, mas eu não consigo mudar, eu não consigo... Tento. E foi aí que eu comecei a meditar sobre isso. Por que nós não conseguimos mudar muitas das vezes? Qual é a chave que está faltando? Ou qual é o foco? Talvez o nosso foco esteja errado, talvez eu esteja dando foco, ou esteja colocando foco, colocando a minha atenção para a direção errada. E eu comecei a pensar sobre isso e eu acho que realmente eu quero compartilhar essa reflexão com vocês, exatamente isso. Muitas das vezes o nosso foco está no lugar errado. Muitas das vezes nós focamos no problema. Muitas das vezes nós focamos naquilo que ainda não temos. Muitas das vezes nós focamos naquilo que ainda nós não mudamos, sabe? E esquecemos de olhar para trás e fechar os olhos e fazer uma reflexão, de olhar para trás e ver quantas coisas nós já mudamos que nós nem sentimos. De repente você, né? Você olha e fala, caramba, eu agia de uma maneira e agora acho de outra maneira e foi tão natural. Por que isso acontece? Né? E quando você coloca foco nos teus problemas, nos teus pecados, naquilo que você não conseguiu fazer, é claro que você tem que combatê-los, é claro que você tem que se esforçar para melhorar, mas qual é a maneira certa de se esforçar? Porque senão acaba gerando uma ansiedade dentro da gente. Eu vejo muitos jovens, já o tempo todo na minha vida, eu encontro isso ainda, mas hoje já um pouco, uma caminhada um pouco mais longa no Evangelho, talvez mais longa do que muitos que estão me ouvindo hoje, eu fui aprendendo e buscando essas chaves para viver realmente experimentar realmente a realidade da transformação de uma maneira tranquila, de uma maneira que não gere ansiedade. E porque muitas das vezes também a nossa ansiedade é porque a gente foca naquilo que a gente vai perder, né? Nós como jovens, nós não queremos perder. A gente quer abraçar o mundo, meu irmão, a gente quer ter tudo ao mesmo tempo, a gente quer conquistar, nós estamos nessa fase de construir, de conquistar, de ir pra frente, sabe? E a gente fica com medo de perder. Só que algumas coisas a gente precisa perder na nossa vida. E eu queria fazer um parênteses sobre isso, sobre o que é perder, né? Muitas das vezes, na verdade, a gente só perde aquilo que a gente valoriza. Por exemplo, eu chego pra você, vou pegar aqui essa caneta. Eu tenho essa caneta aqui na mão. Uma caneta simples, né? Azul, que pinta de uma cor que é normal. Todas as canetas, a maioria das canetas pintam azul. E eu chego pra você, pô, Rafa, ou João, ou Mateus, ou Rogério, qual seja o seu nome. E eu chego e falo, poxa, olha, eu vou te dar essa caneta aqui, cara. Essa caneta aqui, eu quero te dar ela. Você vai olhar para a caneta, uma pessoa educada, uma pessoa que, poxa, muito obrigado, Eduardo, até estava a precisar mesmo de uma caneta e, enfim, muito obrigado. Mas só que vamos supor que no dia seguinte eu chego para você,
Rafa, o negócio é o seguinte, cara. Pô, sabe aquela caneta? Poxa, eu te dei, mas não era pra ter te dado aquela caneta que eu tô precisando dela. Me dá ela de volta. Sabe o que você vai fazer? Naturalmente você vai me devolver. Tá bom, Eduardo, você me deu essa caneta, você quer de volta, toma. Sem custo, sem dor, sem problema nenhum. Por quê? Porque é algo simples, algo que tem pouco valor para você. Então aquilo que eu não valorizo, eu não me preocupo em perder. Nós vamos chegar lá. Olha onde é que eu estou querendo chegar com esse raciocínio. Agora, vamos supor que eu te dou uma casa. Eu vou lá e te dou, olha, aqui está a chave dessa casa. Essa casa é maravilhosa, de 2 andares, tem piscina atrás. Olha, Deus colocou no meu coração, eu estou te dando essa casa. E você não tem casa, você mora de aluguel, né? E de repente, pô, tu vai ficar feliz? Muito feliz pra caramba. Caramba, olha, realizou um sonho. Eu tava pedindo a Deus uma casa e consegui a grande casa dos meus sonhos. A casa que eu queria. Eu nunca teria condições de ter uma casa e me deu. E você vai lá, leva a sua mudança, se muda pra lá. Só que na semana seguinte eu chego, pô, Rafa, negócio seguinte, cara, eu me confundi, não era pra ter te dado essa casa, na verdade eu vou precisar dessa casa, me dá aqui de novo. E faço você sair da casa, a casa dos teus sonhos, você nunca mais ia pagar aluguel, e de repente você tem que tirar sua mudança toda de lá, você levou sua família toda pra lá. Eu já tive uma experiência dessa, não de ganhar a casa de alguém, mas uma vez eu aluguei uma casa, era uma casa inclusive, foi em Vila Velha isso. Eu aluguei uma casa e era a casa do jeito que eu queria, só que a proprietária da casa tinha problemas de bipolaridade. No dia seguinte ela falou, não, eu não quero mais vocês aqui nessa casa. Eu tive que tirar minha mudança toda de lá. Então me custou muito, eu sofri muito naquela época. E você com certeza sofreria muito, porque a casa é algo que tem valor. Não é uma caneta que você pode comprar ali na esquina em qualquer papelaria. Sabe? Então o que eu quero dizer com isso? Sofremos a perda quando aquilo tem valor. Tá, ok, Eduardo, você falou óbvio, isso aí eu já sei. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é, conforme você vai caminhando com Deus, conforme você vai se relacionando com Deus, naturalmente o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, você vai deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida, os seus valores vão mudando. Eu poderia perguntar aí para quem está me ouvindo, teria centenas de testemunhos. Ah, eu gostava de fazer isso, eu não podia perder um samba na esquina. Pô, eu não podia ficar sem beber todos os dias. E agora eu vivo bem sem isso. Ah, eu não conseguia, sei lá, a minha vida era passar o rodo e pegar todas as meninas. Hoje eu consigo esperar pela pessoa certa. Por quê? São valores, são coisas que tinham valor e hoje não tem mais. Então, conforme você vai se relacionando com Deus, esses valores vão sendo trocados naturalmente. E muitas das vezes quando a gente se converte, a gente bota o foco em mudar essas coisas. Muitas das vezes as pessoas nos pressionam, não, mas você tem que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. E você fica ansioso e não consegue mudar. Começa a olhar para as pessoas ao seu lado e todas estão mudando, menos você. Então essa palavra hoje que eu quero dar, pode ser para uma ou duas pessoas, mas eu quero falar para essa reflexão que eu estou fazendo aqui hoje é para você que anda angustiado, para você que anda ansioso, que não consegue mudar aquilo que você sabe que você precisa mudar. Eu quero te dar uma chave que eu tenho aprendido, tem feito a diferença na minha vida, que tem me gerado paz, tem me feito perceber que Deus é o nosso Pai, e Ele cuida da gente como um bom Pai. A palavra de Deus diz lá em Mateus que Jesus falou, poxa, se vós que sois pais tão maus, tão terrenos, tão carnais, sabe o que dá aos vossos filhos? Imagine o vosso Pai Celestial, que é perfeito em amor. Sabe? Então, assim, eu quero te falar, você que está vivendo essa ansiedade, eu quero te falar, existe uma chave. Você talvez esteja vivendo essa ansiedade porque você está colocando o foco em mudar atitudes e não em mudar a sua natureza. E Jesus falou que quem não nascer de novo, quem não tiver uma nova natureza, não consegue chegar a lugar nenhum, porque na natureza antiga realmente nós não conseguimos suprir as demandas daquilo que o Senhor, do padrão que é Cristo, não conseguimos. Então assim, sabe, o bem repetindo, Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não faço.
E o mal que eu não quero, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Se você está nessa situação, como eu, sabe? Eu quero te falar, meu irmão, existe uma saída. Então, Eduardo, não quero me prolongar, a gente poderia falar muito sobre isso, mas eu acho que a intenção é ter uma reflexão mesmo depois, se tivermos oportunidades, a gente fala mais sobre isso. Mas o que eu quero falar para você, eu quero dar um exemplo aqui de qual é a chave, qual é o macete, sabe? É igual no videogame, igual no PlayStation, sabe? Eu com meu filho aqui, eu jogo PlayStation, eu sou ruim demais. E tô ali e sempre chega alguém aqui em casa que sabe jogar e fala, olha, faz isso, macetinho, né? Pô, vai por esse caminho que é mais rápido. E faz a gente passar de fase. Então, qual é o macete? Eu quero te dar um exemplo. Eu peguei aqui emprestado 3 bonecos do meu filho aqui. Temos aqui o Senhor Homem de Ferro. Esse aqui, o nome do meu filho também é Rafael. E esse aqui é o Rafael do Tartaruga Ninja. Não sei se você conhece. E aí temos aqui também o Homem-Aranha. Essas 3 figuras aqui que todo mundo conhece. E eu quero usar eles como exemplo para fixar, eu estou usando eles como modelo para fixar na sua mente. Muitas das vezes quando a gente dá o exemplo assim, mostra figuras, fica mais fácil a gente fixar a verdade, né, na nossa mente. Então vamos supor que você é o Homem de Ferro, todo poderosão, todo poderosona, aquela menina empoderada, como as pessoas dizem hoje, toda forte. E na verdade, se você fica no meio, né, você é um Homem de Ferro, a menina, um menino poderoso. E você tem aqui, botar o Rafa aqui com a cara, desculpa aí, pastor Rafa aí pela referência, mas isso aqui é o Tartaruga Ninja Rafael, ele tá com a cara de bravo, né? Então ele vai ser os seus problemas. Vai ser os seus problemas, o diabo, as tentações, aquilo que você não conseguiu avançar ainda. Entendeu? E o Homem-Aranha, show de bola, vai ser Deus, vai representar Deus nesse momento. Então tá aqui o Homem-Aranha virado para você e os seus problemas virados para você também. E você está no meio. O problema da sua vida, da minha vida, e a chave da resolução desse problema está para onde você olha. Se você vai botar o seu foco nos seus problemas, não mexe aqui a cabeça, mexe, nos seus problemas, ou se você vai colocar o foco no seu Deus. Essa é a grande diferença. Então, se você focalizar nos teus problemas, ficar olhando, você perceba o seguinte, que quando você está virado para os teus problemas, para o inimigo, para as tentações e tentando lutar contra ele, jogando laser, né, do Homem de Ferro, tal, aquele negócio todo, quando você está nesse desespero, você automaticamente está virando as costas para Deus. O seu foco, eu digo a questão de foco, eu estou fazendo uma metáfora aqui para falar sobre foco, sobre onde nós devemos enfatizar a nossa atenção. Quando você dá atenção para os seus problemas, você está virando a sua atenção para Deus. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando você focaliza a sua resolução, a sua atenção para aquele que é a fonte da resolução do problema, quando você se relaciona com ele, quando você investe tempo com ele, não olhando... Sabe quando muitas das vezes a gente vai orar e a gente vai orar 1 hora, 40 minutos é só lembrando dos nossos pecados e pedindo perdão e fica só lembrando daquilo que a gente comete de errado? Isso é você focar nos seus problemas. Claro, você tem que confessar os seus pecados, chega diante do Senhor, confessa os seus pecados. A palavra diz para a gente confessar uns aos outros os nossos pecados, sabe? Procure uma pessoa madura para você estar confessando os seus pecados também, dizendo, abrindo sua dificuldade, né? Mas o problema é quando a gente de 1 hora de oração, a gente fica 40 minutos focado nisso. Aí a gente começa... Você já aconteceu isso contigo? Tu tá orando, né? Meu irmão, isso não acontece só com você, acontece comigo, acontece com os pastores, acontece com todo mundo. Muitas das vezes a gente está orando e a gente fica tão focado naquilo que a gente ainda não mudou que a gente começa a não se achar digno de estar orando. E esquece o que a palavra diz, como diz, se eu não me engano, em Hebreus,
que fala, eu vou, através do sangue de Cristo que me lava, eu posso entrar confiadamente, com confiança, com a certeza, diante do trono da graça. Não com medo por aquilo que eu cometi de errado. Sabe? Então foca a sua atenção para Deus. Se relaciona com Ele com confiança, crendo que o sangue de Jesus te lava de todos os pecados, crendo que a sua condição hoje já é de santo, apesar de você ainda estar caminhando de glória em glória, de degrau em degrau. A palavra diz que é um processo. Você sabe qual é a diferença do evento para um processo? O evento é um acontecimento. Por exemplo, a cerimônia do casamento. Aí vai lá o casal, eu gastei dinheiro na minha cerimônia. As pessoas gastaram mais dinheiro que eu, graças a Deus, porque eu recebi muitos presentes. Então, a gente gasta dinheiro, quer fazer tudo perfeito, escolhe música, escolhe momentos, escolhe testemunhas, padrinhos, não sei o que lá, chama-se o que eu quiser. E naquele dia, no grande dia, a esposa fica toda bela, fica toda, né, toda emperequetada, toda linda, o noivo também, corta o cabelo, toma banho, né? Aquela história toda para o grande dia da cerimônia. Aquilo é um evento. Agora, casamento é aquilo? Longe de ser. O que é o casamento? Casamento é o processo. É o dia a dia. É o dia seguinte, quando a maquiagem sai. Quando você acorda com bafo. Quando você descobre que aquela princesa não é tão princesa assim, é uma Fiona, né? E quando você descobre que o cara não é o príncipe encantado, é o Shurek que está do seu lado, meu irmão. Isso é o processo, isso é o casamento. Que você vai aprender a se relacionar, a aceitar, a negar você mesmo em prol do outro. Isso é um processo para a vida. Atenção, não queira ter o casamento, ninguém tem o casamento perfeito, né? E a vida é assim também, você não vai ser perfeito, é um processo para a vida, é um trabalho para a vida, a transformação. Só foca no lugar, para a pessoa certa. E você vai virar de costas para os seus problemas. O teu problema é ficar aqui rangendo os dentes, gritando, e você está focado em Deus. Está se relacionando com Ele. Vou virar todos para lá para não ficar esquisito. Ó, um abraço aqui para vocês, do Rafael, do Homem de Ferro, do Homem-Aranha de Portugal aqui. Então, o que acontece? Para finalizar, né? Lembra aquele texto que fala lá em Romanos 12, 1 e 2, que a gente precisa renovar nossa mente, ou seja, transformar nossa mente. A gente já ouviu tanto isso, né? Mas como eu transformo minha mente? Aí você ouve aquilo, poxa, Eduardo, você tem que transformar sua mente. Eu fico ansioso. Como é que eu não consigo? Eu vou ter que abrir minha cabeça, tirar meu cérebro e colocar outro? Não, até porque nós estamos falando de alma, né? Nós estamos falando daquilo que está a nossa essência. Então, qual é a solução? Eu fico desesperado. A palavra diz que nós precisamos renovar a nossa mente, transformar a nossa maneira de pensar, trocar os nossos valores, trocar o nosso entendimento. Muitas das vezes que nós recebemos o entendimento de nossos pais, que não são muitas das vezes o entendimento compatível com Cristo. Nós precisamos trocar esse entendimento. Para quê? No versículo 2 diz: para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Sabe quando você fica pensando assim, poxa, as pessoas, esses crentes falam que é gostoso servir a Deus, eu só vejo luta, eu só vejo ter que lutar contra a minha carne o tempo todo, tendo que renunciar o tempo todo, tendo que dizer não o tempo todo, não podendo mais frequentar os lugares. É porque algumas coisas ainda são valores na tua vida que não deveriam mais ser, ou que não serão mais conforme você vai se relacionando com Deus. Vai mudar naturalmente. Sabe? Tem um louvor muito antigo que em 2003, quando eu fui para Jocum, fui passar 6 meses lá, é uma organização missionária que tem, muito conhecida. E eu estava no ônibus, naquela época eu fui de ônibus e demorando algumas horas ali de ônibus, indo lá para a escola que eu ia fazer na Jocum. E eu escutei uma música na fita cassete, surreal, né, meu irmão? 2003, a gente acha que é ontem, que foi ontem, mas são 17 anos atrás. Eu não tinha Discman, eu via fita cassete ainda.
Doideira. Talvez alguns que estão me ouvindo aqui nem tinham nascido ainda. E eu ouvindo ali na fita cassete ali, no meu Walkman, ouvindo aquela música, né? Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja. Pois somente um é suficiente para ti. É meu, como é que é? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho, Deus falando pra gente nessa música, e o seu trabalho é descansar em mim. Descanso é passividade? Não. É eu ficar passivo, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não. Descanso é o quê? É eu focar o meu trabalho em me relacionar com Deus, em conhecer mais de Deus, porque naturalmente a transformação vai vir. Entendeu? Que você guarde essa palavra hoje, que você foque no lugar correto, no foco correto. Sabe? Para que você não fique ansioso. Não desista, meu irmão. Não desista. Ele é teu pai. O Senhor é teu pai. Sabe? Às vezes a gente esquece disso. Ele é teu pai. Eu quero te dar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Há esperança para cada um de nós. Entendeu? Há esperança para mim. Quantas das vezes eu me deparo com as minhas limitações, mas há esperança. Não desista. Sabe? Nesse tempo de dificuldade, poxa, Eduardo, já tem tanta coisa para resolver, de coronavírus, de trabalho, de escola, de dinheiro, de conta para pagar. Eu ainda tenho que mudar meu jeito de ser. Cara, descansa nele, descansa buscando a ele, sabe? Se relacionando com ele, tendo tempo de oração, lendo a palavra. Mas isso de maneira até você ganhar gosto, se esforçando, sabe? Se esforçando até você ganhar gosto. No início é difícil. Toda prática, seja ela espiritual ou não, toda prática que nós não estamos acostumados a fazer, no início é difícil. Sabe? É desafiante. Mas eu quero te dizer, não desista. Não desista, persevera. Usa as tuas forças. A palavra diz que nós jovens nós somos fortes. Nós temos força para continuar diante da adversidade. Põe teu foco no lado certo. Para de focar por aquilo que você ainda não tem. Olha aquilo que você já tem, que você vai olhar. Eu falo com a minha esposa, eu tenho 6 anos de Portugal, vivendo aqui, a gente tem 6 anos de Portugal, é um desafio viver como imigrante, sempre, né? E eu falo às vezes a gente conversa, a gente olha para nossa casa, às vezes eu tô assim de noite, eu vou apagar as luzes, verificar se a porta está fechada. Eu sempre dou uma volta na casa, né? Quando as crianças já estão deitadas, minha esposa também, antes de eu dormir. E às vezes eu olho assim, eu falo, caramba, olha o que eu tenho, cara. Né? Como eu alcancei isso? Não sei. Foi o Senhor, cara. Você vê, daqui a pouco você está num patamar que você... Isso com Deus, principalmente... Caramba, eu era tão mal, era tão ruim, hoje continuo mal, mas o Senhor tem me capacitado a melhorar nas minhas deficiências, né? Então eu quero te desafiar isso, meu irmão, não desista, amém? Vamos fazer isso combinado? Aqui diante de testemunhas ilustres, os nossos heróis, faça um compromisso comigo, com cada um aí dos irmãos que você se reúne, que você está junto, caminhando, seja em célula, seja em casa, seja no prédio da igreja. Faça um compromisso uns com os outros, de não deixar o outro desistir. Sabe, se preocupa mais com quem está ao seu lado. Se preocupa mais com quem está fraco. Não aponte dedo. Ele já sabe que ele está errado. Se disponha a ser canal de ajuda, de amor, de perseverança. Sabe? Eu lembro quando algo que Jesus fala que me marca sempre. Eu sei quando eu lembro é marcante para mim. Uma oração que Jesus fez para Deus, falou: Senhor, Pai, o dia que eles forem um como eu sou um contigo, o mundo saberá que tu me enviaste. O maior testemunho que nós podemos dar a esse mundo não é pregar na praça, não é fazer palanque tocando louvores evangélicos. O maior testemunho que nós podemos dar no mundo é a nossa unidade, é a preocupação, é o amor incondicional com os outros. Isso pira a cabeça das pessoas que não têm Deus. Como é que pode alguém se preocupar comigo se não é nem meu parente? Porque no conceito do mundo de hoje,
enfim, isso é loucura. Mas amém, eu queria ficar por aqui, que senão o vídeo fica muito grande e eu vou te atrapalhar aí, vai esgotar sua paciência daqui a pouco. Então é isso, galera. Foque no lugar certo. Foque no lugar certo, ok? Espero que você tenha entendido essa reflexão. Deus te abençoe, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Rafa. Luciano, meu amado, querido irmão, te amo demais, você sabe disso. E todos os outros que estão aí, o Elber, o Rogério, né? Juliana, Denise, todo mundo, né? Todo mundo os pastores que estão aí, que é que eu conheço. Obrigado por tudo mais uma vez e um grande beijo para vocês. Quando quiserem vir a Portugal, é só entrar em contato. Minha casa é de vocês. Amém? Beijinho, galera. Tchau.